Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar mais uma experiência que eu tive com vendo Deus em tudo. A gente sempre começa aqui os nossos vídeos, né, contando uma experiência, alguma coisa que aconteceu com a gente no nosso dia a dia. Uma coisa simples, mas que nos fez refletir, nos fez pensar, nos fez lembrar da palavra de Deus. Então, eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Para quem me conhece, sabe que eu amo bichinho, adoro animais. Então, eu tenho aqui em casa, eu tenho uma cachorra e tenho 4 gatos. Amo gatos. E apesar de eu gostar muito, não foi proposital que eu tive 4 gatos, tá? Teve uma gatinha que apareceu aqui, era uma gatinha do vizinho, e ela sempre vinha aqui atrás de ração, às vezes ela vinha com medo, com receio, porque não me conhecia ainda, né? E conforme ela vinha, eu ia me aproximando dela. Eu ia dando mais ração, eu ia dando carinho, eu ia deixando ela se sentir mais confortável aqui em casa, né? E com o passar do tempo, ela não saía mais daqui. Ela começou a morar aqui. Então ela virou minha gatinha. Mas vou botar um pedacinho de um vídeo aí para vocês verem. Então assim, com o tempo eu fui cuidando tanto dela, cuidando, dando carinho, dando atenção, alimentando, que ela passou a ficar permanentemente comigo. E o que Deus me fez lembrar através dessa situação? Eu vou explicar para vocês agora. Quando Jesus ressuscitou e voltou aos céus, ele deixou uma promessa. Ele falou que não nos deixaria só, mas que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, intercessor, aquele que estaria conosco até a volta de Jesus. E a palavra que o Senhor me trouxe à memória está em Efésios 4:30, que diz assim: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O que me chamou a atenção aqui nessa passagem foi justamente esse comecinho: não entristeçais o Espírito Santo. O Senhor deixou algo tão precioso para nós, para nos orientar, para nos ajudar no nosso dia a dia até a volta dele. E muitas vezes nós não sabemos cuidar do Espírito Santo, não sabemos nos aproximar do Espírito Santo no nosso dia a dia. Tem uma outra passagem também que é muito importante falar, que está em Gálatas 5:16, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, analisando essas passagens, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E como nós fazemos isso? Nós sabemos que existe uma luta constante do Espírito contra a carne. Nós devemos, então, ser fortes, fortalecer o Espírito, fortalecer o que é espiritual. E através desse versículo, nós podemos entender melhor como não entristecer o Espírito Santo. Nós devemos ir contra os desejos da carne. Nós temos uma luta constante, né? Muitas vezes o Espírito quer algo, mas a carne outra, e sempre estarão em conflito. E o que isso tem a ver com a historinha que eu contei lá da minha gatinha lá no começo? Vocês viram que aos poucos ela foi se achegando, foi se sentindo feliz e confortável aqui na minha casa, e agora ela está aqui morando permanentemente. A mesma coisa nós devemos fazer com o Espírito Santo. Nós devemos tirar tudo aquilo que incomoda ele do caminho. Nós devemos sempre nos alimentar mais com a palavra, em oração. Nós devemos fazer com que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, esteja habitável para ele. Nós devemos fazer tudo. Nós devemos nos mover, nós devemos agir de uma forma que o Espírito esteja forte e que nós possamos assim então vencer os desejos da carne. Então, se você cuidar do Espírito Santo, como eu cuidei aqui dessa gatinha, e não só, eu falei da gatinha porque foi uma situação que eu olhei, que eu me lembrei, mas assim, tudo aquilo que você cuida e que você zela, você atrai para você. E você faz com que isso cresça. Então escolha alimentar o Espírito, se fortalecer em Deus e abrir mão daquilo que entristece o Espírito Santo. E mesmo que seja muito difícil,
Nós precisamos viver nessa luta constante para que nós possamos vencer a nossa carne e permanecer no Espírito até a volta de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado com você, como falou comigo, e que você venha compartilhar com outras pessoas. Um grande beijo e até o próximo vídeo, Vendo Deus em Tudo. Menina, eita coisa mais linda. Quer carinho? Essa é a Nina. Linda.